Olá, eu sou o Renan Botelho e este é o meu primeiro vídeo. Eu não sei porque eu estou dando essa pausa achando que vai ter uma vinheta, eu não sei fazer, eu estou editando e aprendendo com vocês. Vamos falar aqui livremente. Bom, eu sou ator, professor, produtor e diretor de teatro, então eu criei esse canal para a gente poder falar sobre teatro. E aí, pensando sobre as formas e qual é o primeiro vídeo que eu devia falar, se a gente devia pensar sobre as manifestações artísticas atuais, sobre a forma como o teatro se desenvolveu ao longo dos anos e tudo mais, falei, não dá pra gente começar a falar sobre teatro sem falar sobre a origem dele. A origem do teatro ocidental é a origem do teatro europeu, que é o teatro grego. Então esse primeiro vídeo é pra gente trocar um pouco de ideia, eu falar um pouco o que eu sei e tudo mais sobre o teatro grego. Como disse, eu sou professor de teatro, além de interpretação, eu também dou aula de história do teatro. Então eu tenho um pouco esse conhecimento e eu acho que é interessante poder trocar. É uma área que pouca gente fala, talvez porque pouca gente se interessa, mas se você se interessa por isso, por favor, deixa o like, comenta aqui embaixo que você gostou e não esquece de se inscrever nesse canal que está começando agora. Coisas que podem acontecer, vocês vão ouvir barulhos externos, porque tem 7 gatos dentro da minha casa, além de um cachorro. Meu marido também está aqui do lado, então às vezes vocês podem ouvir esses barulhos, dá uma ignorada e vamos seguindo, foca aqui, não tem muito problema com relação a isso. Também gosto de mexer muito a mão e me perder muito no negócio, tá vendo? Já me perdi de novo. Bom, vamos lá. Bom, como eu vinha dizendo, há quem diga que o teatro começou entre 15 e 10 mil anos antes do surgimento de Cristo, nas manifestações principalmente dos caçadores na Era do Gelo. Mas eu acredito que a gente não pode chamar esses rituais de teatro, pois eles são mais uma manifestação ritualística espiritual do que propriamente uma manifestação artística, por assim dizer. É claro que o teatro grego ele parte desse mesmo ponto. Ele é um ritual para Dionísio, porém a história nos conta que ele se desenvolve de uma maneira diferente e evolui para o que a gente pode dizer que é o teatro grego. O teatro grego é, por consequência, também o surgimento do teatro grego é também, por consequência, o surgimento do teatro europeu e do ocidental. Ele começa em Atenas por volta do século VI a.C. Isso é uma questão polêmica, a gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso. Há quem diga que ele começa antes, já lá no século VIII. Mas vamos pensar então entre esse período entre o século VIII e o século VI a.C., algo em torno de 2.800, 2.600 anos atrás. O teatro, antes de ser teatro, ele era um grande ritual para Dionísio, onde todos os presentes participavam. Dionísio, e eu vou dar uma citada num texto, ele é a encarnação da embriaguez, do arrebatamento, é o espírito selvagem do contraste, a contradição estática da bem-aventurança e do horror, fonte de sensualidade e de crueldade, da vida procriadora e da destruição letal. Então Dionísio é essa figura ambígua, essa figura que tem duas caras, que age dessa forma, ao mesmo tempo sensual, ao mesmo tempo é também tão sensual quanto cruel, enquanto tão procriadora quanto destruidora. Então, este movimento, este Deus fazia com que as pessoas se manifestassem de uma forma muito interessante, se embriagando, realizando rituais de orgias e tudo mais. Ao longo dessas festas, dessas dionisíacas, como são chamadas, vai havendo uma evolução na forma como esses rituais acontecem. E essa evolução acaba culminando na formação do teatro grego. É muito interessante. Eu vou falando e imaginando que eu vou ter conseguido colocar imagens aqui ou aqui, mas eu não sei se isso vai ser possível. Então, me desculpem se eu falar sem referências de imagens, mas eu vou ter, porque eu estou aprendendo a fazer isso. Enfim, as datas, como eu disse, elas são meio contraditórias. Enquanto a Margot Berthaud, ela afirma categoricamente que em março de 534 a.C., Tespes chega a Atenas. E, ao mesmo tempo, o Degaine, ele afirma que esse movimento acontece no final do século VIII.
Então, como eu havia dito, para o Degaine a evolução teatral acontece entre 100 e 200 anos antes dessa afirmação da Margot Berthaud. Mas a gente vai combinar aqui entre nós que nós estamos então nesse período entre o século VIII e o século VI a.C., que eu acho que é o mais correto para a gente abordar, não fechar em muitas em datas. Então nós estamos num período entre o século VIII e o século VI. O que a gente sabe é que os rituais a Dionísio aconteciam antes com a participação de todo mundo. Todo mundo estava ali participando desse ritual. Não havia um espectador, não havia a quem observasse de fora esse movimento. E o que acontece ao longo desses 200 anos, isso é um fato entre as duas pessoas, a gente diverge da questão dos anos, mas a gente não diverge do período em que isso acontece. O que acontece nesses 200 anos é que o teatro ele passa por, espero que vocês estejam conseguindo ver, ele passa por pequenas movimentações. Então, num primeiro momento, enquanto todos estão ali participando desse ritual, num segundo momento, o que acontece é uma divisão entre as pessoas que participam ativamente do ritual e as pessoas que são passivas, que acompanham como espectadoras este movimento. Então você tem o altar, as pessoas em volta que participam desse movimento e as pessoas em volta dessas pessoas que assistem esse movimento. Então, se a gente pega pela afirmação da Berthaud, isso no ano de 534, com a chegada do Thespis, o Thespis é conhecido pelo pessoal do teatro como o primeiro ator, porque o que o Thespis faz, na verdade, é participando dessa manifestação para Dionísio, ele sobe em cima do altar, do altar de sacrifício, do altar para Dionísio, e afirma que ele é a personificação de Dionísio. Ao fazer isso, ele cria o papel do solista, ele cria o papel do Hipócrates. O Hipócrates em grego, eu não falo grego, mas enfim, Hipócrates é a função do respondedor, que depois a gente vai, etimologicamente falando, vai virar a palavra ator, né? Então, o Thespis, ele faz esse movimento. Então, no primeiro momento a gente tem todo mundo junto, participando, depois as pessoas ficam em volta e assistem, e você tem o surgimento do Thespis, que assume essa função de Hipócrates, né, de respondedor, e passa a interagir com o coro como se fosse Dionísio. Eu não posso dizer interpretando Dionísio, porque eu acho que esse conceito é um pouco... a gente pode comentar um pouco sobre isso. Mas eu acho que ele não interpreta Dionísio, ele personifica Dionísio. É quase uma forma espiritual mesmo, quase uma entidade descesse nele. Claro que tudo isso que eu estou falando com muitas ressalvas, não estou afirmando essas coisas, não sou um especialista em teatro grego para estar falando sobre isso, mas eu acredito que tem essa questão. E aí eu gosto muito de brincar com essa história, falando, eu acho que as pessoas ficam um pouco incomodadas, num terceiro momento, digamos assim, as pessoas ficam um pouco incomodadas com essa coisa do Hipócrates subir em cima do altar e personificar Dionísio. Eu acho que eles acham que o altar passa a ser uma coisa meio sagrada e não querem que ninguém fique ali em cima fazendo isso. Então eles colocam uma espécie de palanque, uma espécie de praticável, por assim dizer, bem ao lado do altar, né? E eles passam então a colocar esse Hipócrates em cima desse lugar, e ele passa a interagir com o coro desse lugar. Esse movimento ele demora quase 100 anos para acontecer, essa evolução entre o palanque, entre estar em cima e colocar o movimento. Ele acontece num período de um século inteiro, esses movimentos todos. Então, tudo isso está acontecendo aí nesse século. E depois, 100 anos depois, em que
o altarzinho, o palanque é colocado ao lado do altar, a gente passa por uma nova evolução, esse ritual passa por uma nova evolução. Eu digo para os meus alunos que algumas pessoas passam a ficar um pouco aborrecidas de ficar vendo o Dionísio de costas, porque como está todo mundo em volta, em círculo, atrás do Dionísio, o Dionísio ao centro, o coro em volta dele, as pessoas em volta dele, então essas pessoas que estão assistindo, eu brinco, elas ficam um pouco incomodadas e não querem ficar vendo as costas do Dionísio, por exemplo. Então o que eles fazem? Eles movimentam esse palquinho para o lado e se posicionam em semicírculo, né? Em semicírculo, em volta, espero que vocês estejam conseguindo ver, em volta do... Então o altar continua ao centro, o coro continua em volta do altar, e as pessoas se colocam em semi-arena, enquanto o palco do Hipócrates está aqui, na frente. Volto a dizer, assim o teatro ganha forma. Nesse movimento de 200 anos, ele evolui de um ritual onde todos participam, passando por um ritual onde algumas pessoas participam e outras assistem, para o surgimento do primeiro ator, dessa personificação de Dionísio, para avançar, modificar a forma e o espectador passa a ser importante nesse processo, porque ele quer ver acontecer, então ele não só participa como parte perambulando, ele quer assistir aquilo, ele quer ver aquilo, então ele se posiciona. Essa forma, então, em que você tem o ator, né, a personificação do ator, a personificação de Dionísio, o coro e as pessoas em volta, é a forma do teatro grego que a gente conhece. Após essa explicação sobre a formação da estrutura, dos ritos e tudo mais, a gente precisa entender que o teatro grego ele tem uma função muito específica para o seu povo, né, para o povo grego. Ele é uma forma de arte social e também de comunidade, é uma forma de arte comunal. É através do teatro que a Grécia, que o povo grego vai formar a sua polis, vai formar a sua sociedade. Através desse movimento teatral é que ela vai educar o seu povo, ela vai ensinar o seu povo. Então, em nenhum outro período da história, depois disso, né, o teatro tem tanta importância. Nós podemos falar sobre o teatro romano, podemos falar sobre o teatro medieval, e chegarmos até o teatro dos dias de hoje, porém em nenhum outro momento o teatro tem tanta importância na formação da sociedade. Por isso que o teatro grego é tão importante e por isso que o teatro tem até hoje essa responsabilidade com a sociedade, com o discurso que vai dizer para a sociedade. Porque eu acho que está impregnado em todos nós essa história. Entende? Então, a Grécia, percebendo essas manifestações como uma forma de educar seu povo, ela precisa começar não só a fazer um ritual para Dionísio ou a fazer esse coro interagir com Dionísio, ela também passa a colocar em outros momentos a criação, a entoação de cantos sobre os favores e a ira dos deuses, por exemplo. Então começa-se a contar histórias populares sobre os deuses, histórias que a gente conhece hoje através das tragédias, por exemplo. O que a Grécia faz muito inteligentemente é precisar de pessoas que contem essas histórias e também de pessoas que organizem essas histórias de forma a ter um discurso único, por assim dizer. Então, daí surgem as tragédias. Etimologicamente falando, a tragédia vem de tragos, que significa bode, e ode, que é canto. Então, seria canto ao bode, canto a Dionísio. É daí que vem essa forma. Então, ela necessitava da formação das tragédias, né? Para contar as histórias, para contar as tragédias dos povos, ela precisava de gente para organizar isso
e escrever isso. Então ela cria grandes festivais de tragédias. A tragédia grega clássica, ela é composta por um prólogo, 3 episódios e um êxodo. Entre os episódios e o prólogo e o êxodo, entre esses momentos, há o párado, que é a entrada do coro, e 3 estásimas. Estásimas são as intervenções do coro. Se a gente pegar a mão assim, colocar, é fácil para decorar, você tem o prólogo, o párado, que é a entrada nesse movimento, então, o prólogo, párado, que é a entrada do coro. O primeiro episódio, primeira estásima, segundo episódio, segunda estásima, terceiro episódio, terceira estásima, e o êxodo, que é a saída de todos. Então, prólogo, episódio 1, episódio 2, episódio 3, êxodo. Entre eles, o párado, a entrada do coro, estásima 1, estásima 2, estásima 3. Facinho de decorar, essa dica é ótima. Tem um desenho aqui que eu acho que está desde o começo, se der tudo certo. Nós temos, infelizmente, muitas coisas se perderam ao longo da história. Nós sabemos que várias pessoas escreveram tragédias, participavam dessas dionisíacas representando as suas tragédias, mas eu acho que a gente precisa focar, todo mundo foca em 3 grandes autores de tragédias. O primeiro deles é o Ésquilo. O Ésquilo viveu entre os anos 525 e 456 a.C. Nós temos acesso a apenas 7 peças do Ésquilo, mas ele escreveu mais de 90 com certeza tranquila, assim. As obras mais conhecidas do Ésquilo são os Persas, que data de 472 a.C., e Prometeu Acorrentado, que data de 455 a.C. O segundo autor é o Sófocles. O Sófocles foi amigo do Ésquilo por muitos anos, mas o Sófocles começou a ter uma ascensão e começou a ganhar muitos prêmios, e isso fez com que eles se tornassem grandes inimigos, né? O Sófocles viveu entre 496 e 406, morreu mais jovem que o Ésquilo, mas ainda assim ele escreveu muito mais. Nós temos acesso a apenas 7 obras dele, mas ele escreveu 120 obras, 123 obras segundo o Degan. E por último, o último autor é o Eurípides, o Sófocles, esqueci, anotei aqui, mas o Sófocles, as principais obras deles é a Antígona, de 440 a.C., e Édipo Rei, de 421 a.C. Então, por último, é o Eurípides, como eu havia dito. O Eurípides viveu entre 408 e 406, morreu jovem, no mesmo ano que morreu o Sófocles. No mesmo ano nós perdemos tanto o Sófocles quanto o Eurípides. No Eurípides nós temos 19 peças acessíveis, embora ele tenha, e ele escreveu 93, né? Então 19 peças escritas é o que a gente mais tem de peça escrita, é o do Eurípides. As obras mais famosas do Eurípides é a Medeia, de 431, e as Bacantes, de 399. O Eurípides é o pai do teatro psicológico, da tragédia psicológica grega. O que há de diferente entre esses 3 autores, além do período em que eles escrevem concomitantemente em determinados períodos, mas a obra de um vai se encerrando enquanto o outro vai continuando. Quase que você tem Ésquilo, depois você tem Sófocles, depois você tem Eurípides. Eles são responsáveis por 3 períodos da tragédia. As principais diferenças entre eles está na função do coro e na forma como o herói é retratado, né? Pensando nessa questão do herói, o Ésquilo ele tem como função para o herói, a tentação do herói o condena pelos próprios atos. Então, é por isso que, por exemplo, o Prometeu Acorrentado, que é uma das obras principais dele, é por isso que Prometeu ele é punido pelos próprios atos. O fato de Prometeu ter dado o fogo aos homens fez com que ele fosse punido. Então, essa é a punição dele, porque ele é responsável pelos próprios atos. Enquanto Sófocles, o destino ele é implacável. O homem não tem como, o herói não tem como lidar com o destino.
Não, portanto, a obra mais famosa do Sófocles é o Édipo Rei. Não tem o que o Édipo faça para fugir do seu destino. Embora ele tente, quando os pais do Édipo descobrem pelo oráculo que o Édipo vai matar o pai e se relacionar com a mãe, ele pega o filho e manda o filho embora, manda matar o filho não morre. E o Édipo, quando sabe que vai matar o próprio pai, que ele acha que são aquelas pessoas que ele o criou, ele foge. E ao fugir ele encontra o seu destino, matando o pai e se relacionando com a própria mãe. O destino é implacável para Sófocles. Não há o que a gente faça para impedir que o destino aconteça. O que está escrito, está escrito. E enquanto Eurípides, os deuses eles já não têm, eles não são mais responsáveis pela tragédia do homem. Por isso que a gente pensa no Eurípides como teatro psicológico. As ações dos homens são as ações em que eles mesmos vão ser responsáveis. Não que eles vão ser responsabilizados, diferente do Ésquilo, ao fato de que, ao desrespeitar os deuses, Prometeu entregou o fogo aos homens e foi punido por esses deuses. Em Eurípides, não. Isso não acontece. Se a gente pega a própria Medeia, por exemplo, o destino que recai sobre ela é culpa única e exclusiva dela. Ao matar os filhos para se vingar do marido, ela se coloca nesse destino. Ela não é punida por ninguém. Ela se coloca, ela é punida por outras pessoas, não é punida por deuses, né? Então, assim, essas são as três principais diferenças entre esses autores das tragédias, né? Além disso, o teatro grego ele parte também por algumas convenções. Ele tem convenções muito bem definidas e regras muito bem definidas e complexas também. A estrutura do teatro ela é dividida da seguinte forma. A esquene é o local onde fica o cenário, onde ficam essas pinturas, é também o local por onde entram e saem os atores. Eles entram e saem pela esquene e também, por consequência, eles encenam no prosquênio, que é esse lugar à frente da esquene. Ao lado da estrutura teatral, né, ao lado da esquene, você tem os párados, um párado à direita e um párado à esquerda. O párado é o local onde o coro entra. E o coro entra e se posiciona na orquestra, que é esse círculo ao redor do altar onde o coro atua, onde o coro fica. E por fim, o público, né, o espectador, ele fica no teatron, daí a palavra teatro. O teatron, que em grego significa local de onde se vê. E é muito poético isso, né? O local teatron significa o local onde o público vai ver aquilo acontecendo. Como eu disse, as convenções estão bem definidas. Na esquene, a gente tem as entradas muito convencionadas, e isso ajuda, por isso que o povo entende, ajuda o povo menos estudado a entender o que está acontecendo. Por convenção, à esquerda, olhando ao palco, à esquerda, entram as pessoas que vêm de fora da cidade, os forasteiros. Ao centro, são as pessoas que habitam os palácios ou que habitam os templos. E à direita entram os habitantes da cidade, né? Já os deuses, e principalmente a função do deus ex machina, ele vinha por cima, como uma forma de um maquinário muito complexo, quase como um guindaste que trazia o deus ex machina, que resolve a situação, né? As mortes não acontecem na frente do público, ninguém morre, ninguém se mata na frente do público. Normalmente acontece fora da vista do público e muitas das vezes era dito, as pessoas diziam, tal pessoa morreu, a pessoa foi assassinada ou tal coisa aconteceu. Quando havia a necessidade de se mostrar os mortos, né? Por exemplo, o corpo passava num carrinho que deslizava de uma ponta a outra da esquene, né? E
para quem está achando que tudo isso acontecia, era uma peça só, não. As Dionisíacas eram grandes eventos, contavam com a presença de todos os cidadãos da Grécia, e elas duravam várias horas e vários dias. Ao longo do dia você tinha inúmeras tragédias, e cada tragédia demorava 3, 4 horas para acontecer. Então, isso acontecia. Bom, e por hoje é só. Eu não sei quanto tempo deu, eu não sei se isso ficou bom ou não foi. Espero que vocês curtam, espero que vocês me perdoem pela minha primeira vez. Deixa o like, se inscreve, comenta aqui embaixo qual é o próximo tema que vocês querem, do que vocês querem que eu fale mais, se vocês gostaram, não gostaram, o que precisa mudar, o que não precisa. E por fim, vou deixar escrita a bibliografia aqui, mas eu vou mostrar para vocês. Eu utilizei 2 livros hoje para fazer esse vídeo. O primeiro é a História... Tá focando? Tá focando. A História Mundial do Teatro, da Margot Berthaud, editora Perspectiva. É um livro muito fácil de achar e muito importante. Tem história aqui do mundo todo, falando sobre a evolução do teatro. E o último, esses desenhos que espero que vocês tenham conseguido ver. Se eu conseguir editar, vocês já viram, mas eles vêm desse livro francês chamado Histoire du Théâtre Désigné, é do André Degani, a editora é a Nist, não falo francês, que tem vários desenhos muito interessantes. Ele é todo contado em forma de desenho e escrito. Então é muito legal para usar como imagens. Talvez se a gente falar mais para frente sobre isso, a gente utilize mais imagens deste livro. E aqui na biblioteca tem vários livros que a gente vai falando um pouco sobre eles, vamos pensando. Quero falar um pouco mais sobre o teatro e outras formas e como o teatro evolui, mas também não quero que isso fique um vídeo de aula de história chato. Eu quero conversar, então contem para mim o que vocês acharam, sobre qual tema devo falar, me ajudem. Vamos fazer essa quarentena passar leve para todo mundo e é isso. Fiquem em casa e lavem as mãos. Tchau!